Olá, turma! Estamos iniciando mais um conteúdo da disciplina de Organização do Trabalho em Ortopedia e Traumatologia. O conteúdo de hoje a gente vai estar abordando vigilância epidemiológica. Então a gente vai estar vendo deste conteúdo ao longo do que se compreende por vigilância epidemiológica, assim como o processo de saúde e doença envolvendo o organismo, o corpo de todo o profissional de saúde. Vejamos a seguinte situação. Ao longo da história natural da doença, a gente deve compreender que saúde e doença, ela sempre foi considerada como um sistema binário. Ou seja, o indivíduo ou tem saúde ou tem doença. Então, a gente deve compreender que nesse processo, o ser humano ele passa por múltiplas situações para que chegue ao momento de se compreender se existe saúde ou então situação de doença. E assim, esse meio que vai levar a múltiplas informações e situações vai me chegar a uma situação onde eu posso ter as compensações adaptativas e suscetivas voltado ao meio de convivência, voltado ao trabalho realizado. Portanto, saúde ela é definida como, mediante a Organização Mundial de Saúde, ela define que saúde não é meramente a ausência de doença, onde vai estar associado à presença do lazer, trabalho, vida social, alimentação e moradia. Portanto, a gente passa a compreender que os fatores que vão atuar diretamente no quesito saúde e doença, de acordo com o material, esses fatores eles vão predispor à progressão das doenças. Então vejamos aqui, de acordo com o material, a presença de uns fatores que vão estar levando à progressão, ou seja, o surgimento das doenças. Então, o curso das doenças, ou seja, a evolução delas ao longo do corpo da vítima não vai ser igual. Ainda que seja a mesma doença, ela não vai evoluir igual de uma vítima para outra. Vai apresentar variações. Então, a gente passa a compreender que estas variações, algumas podem ser do tipo padrões. Então, vejamos aqui, de acordo com o material, alguns padrões de variação. O primeiro deles é a evolução aguda. É aquela justamente doença que vai me levar a uma evolução rápida para o óbito, uma evolução fatal. Pode ser numa doença de raiva, mediante transmitida pelo animal. Pode ter uma situação aí de um infarto fulminante. Eu tenho uma outra situação como evolução aguda. Ela é clinicamente evidente e com rápida recuperação. Ou seja, são as doenças que eu tenho rapidamente o diagnóstico e rapidamente a sua melhoria. Essa melhoria vai me levar aos casos de ausência da doença. Então, os casos comuns que eu tenho uma evolução aguda é justamente nas viroses respiratórias, doenças comuns na era do inverno, na era do excesso de fumaça, nas mudanças das estações do ano, em épocas mais frias. Então, a gente vai ter essas doenças viroses respiratórias com uma evolução aguda, mas no quesito, como a gente observa aqui, evolução aguda para melhoria, para levar à recuperação. No outro caso, eu me refiro à evolução sem alcançar o limiar clínico. Ou seja, o indivíduo não saberá que tem um problema. Ele desenvolve a doença, ele passa a conviver com ela, mas ele não sabe que a tem. Então, a hepatite é uma delas, naquele exemplo ali clássico para esta situação. Vejamos nos outros casos a evolução crônica, onde eu me refiro que eu vou ter uma exteriorização e progressão da doença ao longo dos períodos, ou seja, ao longo do seu tempo de vida. Então, eu tenho as doenças cardiovasculares, eu tenho as doenças traumáticas ortopédicas, que vai me levar aí ao surgimento dela, ao seu diagnóstico e à convivência com ela ao longo dos seus anos de vida. Na evolução crônica, eu tenho períodos de doenças onde elas vão estar sem sintomas e períodos que os seus sintomas vão estar exacerbados. Então, na evolução crônica, o indivíduo vai conviver com essa doença ao longo da sua vida, com períodos com sintomas e períodos sem sintomas. Então, um exemplo clássico são as doenças psiquiátricas, algumas doenças dermatológicas. Logo, essas variações de padrões, voltada à progressão das doenças, ela vai sendo essa classificação de aguda clinicamente evidente, crônica, sintomática. E assim vejamos, de acordo com o gráfico que se faz presente, as alterações ao longo da história da
saúde e doença, ou seja, história natural da doença. Do lado esquerdo, do dado lado, nós temos a intensidade do processo. Ou seja, quanto mais alto vai ter no gráfico, maior alteração no meu quesito de surgimento de melhoria, de evolução da doença. Do outro lado, nós temos a recuperação da saúde. Então, vejamos que a doença ela pode evoluir, ter sua evolução clínica para o óbito, para uma invalidez, para um estado crônico, para o limiar clínico e uma recuperação no quesito saúde. Vejamos da seguinte maneira, no quesito da linha em vermelho com a letra A. Ela é justamente um caso onde a evolução clínica da doença ela vai evoluir do modo agudo, rapidamente, levando ao óbito. Ou seja, uma doença que evolui rapidamente para o óbito do indivíduo. A seguinte é a evolução aguda, onde eu tenho na letra em B, a doença ela evolui, chegando aos meados próximos de uma invalidez ou óbito, mas eu vou ter uma recuperação da saúde dele, do indivíduo. Na próxima alternativa, em C, eu tenho justamente a evolução aguda que vai estar sendo similar. Então, evolução similar ao clínico, onde eu vou ter aí uma melhoria de vida, do aspecto de saúde do indivíduo. Em evolução crônica, que é justamente a doença onde o tratamento é um tratamento paliativo, um tratamento para reduzir os sintomas, mas que no final vai levar ao óbito da vítima. Então, eu tenho a linha verde, a linha tracejada em D. E, por último, na linha rosa, com a alternativa E, eu tenho a evolução crônica, onde a doença ela não vai me levar ao óbito, mas ela vai me levar a um estado de invalidez. Invalidez, alteração da sua rotina, das suas atividades de vida diária, me levando ao estado crônico, doença estando com ele ao longo do seu dia a dia. Ou seja, períodos sem sintomas, assintomáticos, e períodos com os sintomas. Logo, dessa maneira, você vai me informando que as fases da história natural da doença vão se fazer presentes. Essas fases da história natural da doença que se fazem presentes, elas vão ser divididas. Vejamos a primeira delas. Essa fase 1, onde a gente passa a observar, que é a fase justamente que a gente chama de fase inicial, ou de suscetibilidade. Nessa fase, a doença ela não está instalada propriamente dita. Então, a gente vai contar aí com condições que vai favorecer o aparecimento dela. Essas condições eu me refiro a fatores de riscos, fatores expostos no ambiente, que vai entrar em contato com a vítima, que vai me levar ao surgimento ou predisposição do surgimento da doença. Então, fatores de riscos ou de proteção, quando não se fazem presentes, fatores de proteção, vai me levar à contaminação, por exemplo, da vítima e o começo do desenvolvimento da doença. Então, eu tenho aí, como por exemplo, na situação de prevenção, destaca-se a eliminação dos fatores de risco ou alteração da sua intensidade. Na medida que eu tenho as medidas de prevenção, eu viso a redução dos fatores de riscos e o aumento de proteção da vítima. Então, na fase 1, eu consigo prevenir o surgimento da doença, onde o indivíduo se torna-se suscetível quando exposto, quando em contato com os micro-organismos, no quesito bactérias, vírus, fungos, mas eu consigo aí reverter na medida que eu tenho as medidas profiláticas, medidas de prevenção. Então, fase 1, fase inicial ou de suscetibilidade. A doença não está instalada. Vejamos na fase 2 a situação da fase patológica, que é tida como fase patológica ou pré-clínica. Neste momento, inicia-se com um processo patológico, onde eu tenho agora na fase onde começa a apresentar os sinais e sintomas da doença. Esses sinais e sintomas se fazendo presente, a doença ela pode entrar em fase de evolução, ou seja, em surgimento. Logo, a cura ela pode se fazer presente mediante o diagnóstico da doença. Ou o indivíduo pode obter a cura, a eliminação da doença, já que já se apresenta seus sinais e sintomas, a doença está se instalando, entra em medidas para combatê-la, ou a doença ela vai progredir, levando a outras fases mais que vamos estudar na sequência. Então vejamos que
nessa fase patológica ou pré-clínica, eu vou ter aí a questão do respeito à prevenção. Se eu tenho a fase preventiva sendo realizada e bem realizada, eu tenho aí como se evitar o desenvolvimento da segunda fase. Porém, seguindo esta sequência, eu passo a entender que quando eu não tenho uma medida de prevenção, campanhas de prevenção, promoção de saúde, eu tenho desenvolvimento da doença. Então, eu tenho a fase 2 iniciando, a fase onde apresentam-se sinais e sintomas, a fase pré-clínica. Logo, a gente consegue observá-lo através da avaliação da vítima, que se faz presente seus sinais e sintomas, a que está iniciando agora a fase 2. Então, vejamos a seguinte. Na fase 3 é a fase onde é clinicamente considerado como fase clínica, porque a doença já vai se fazer presente. Então, vejamos o seguinte. A doença ela já está ali, no seu estágio adiantado. Ou seja, na fase 2, a doença já tinha seus sinais e sintomas. Na fase 3, a doença já está presente, já mostra para o que veio. Então, nesse momento, eu vou ter o comprometimento do organismo como um todo. Logo, eu posso ter a variação dessa fase 3 em clínica do tipo aguda ou clínica do tipo crônica. Então, a gente vai entender que existe uma pequena porcentagem de indivíduos afetados que vão procurar um sistema formal de atendimento. Ou seja, que vai procurar uma equipe que leve a um tratamento por meio de medidas de avaliação e medicamentosa para levar o controle do problema. E assim, a gente passa a entender que a atuação nesse quesito, ela poderia ser prevenido de modo preventiva, mas agora ela está na fase curativa. Então, vai ser feita a fase de modo curativa, ou seja, a fase de cura, e associado a ela uma fase de prevenção para que não leve ao surgimento novamente do problema, ou da doença, ou do comprometimento das estruturas. Logo, a gente segue e passa a observar que a quarta fase, considerada como fase de incapacidade residual, é nessa fase que vai ter sequelas. Então, a gente vai entender que é necessário essa fase para a reabilitação do indivíduo. Ou seja, o indivíduo teve a presença do aspecto onde levou contato, contaminação, levando aí o surgimento dos sinais e sintomas, o desenvolvimento da doença, a doença levando a total instalação ao corpo e agora as sequelas que a doença deixou ao indivíduo. Então vejamos que nesse momento agora, se tratando das sequelas, a gente tem que resolver, tem que solucionar esses problemas. E essa solução, ela se vem nessa fase. Então vejamos, de acordo com o material, que nessa fase eu tenho a fase de reabilitação, a fase de imobilização da estrutura para levar a um tratamento físico, psicológico e social na vítima, visando a essa alteração da capacidade residual da pessoa que foi afetada, após a estabilização clínica no quesito doença. Nessa fase de incapacidade residual, a vítima também poderia ter evoluído para o óbito, quando a reabilitação ou readequação da estrutura não é a causa maior para levar à cura dela, ou melhoria. E assim, a gente tem as etiologias de prevenção. Portanto, nessa fase, a gente passa a observar que etiologicamente a gente tem situações que vai me remeter ao desenvolvimento do problema e como seriam as formas de prevenção delas. Vejamos que, através da etiologia, como se tem presente no material, observamos que nós contamos com a fase patológica, a fase de desenvolvimento do problema. Nesse quesito, a gente tem os processos que vai ocorrer ao longo da época, ou seja, resposta biológica do organismo ao agente hospedeiro que invadiu o organismo, que está desenvolvendo o surgimento da doença. A fase onde as doenças vai se desenvolvendo ou levou à cura naquele dado momento, seja por condições ideais do sistema imunológico ou não. A etiologia da fase patológica, a causa justamente daquele agente que adentrou o organismo, se foi através de um acidente, uma contaminação, se foi através de uma baixa imunidade que influenciou o desenvolvimento da doença, se foi o contato com um indivíduo contaminado com a doença,
Enfim, quais as causas que levou? Qual a etiologia, o meio que levou ao surgimento daquele problema? Vejamos também, de acordo com o material, que nessa fase encontram-se os processos que ocorrem no interior do corpo, ou seja, toda mudança que a doença está levando ao organismo. E vai levar a uma resposta orgânica inicial, ou seja, os sinais e sintomas que vão se fazer presente, para que agora tenha a doença propriamente dita. Porém, nessa fase de etiologia, eu poderia contar também com a fase de prevenção. Como poderia prevenir o surgimento dos problemas? Como poderia ser observado? Então vejamos que na presença do material, a prevenção dela vai ser ocorrer de duas etapas. Então esses materiais que se fazem presentes com o objetivo de preveni-las, ele pode ser do tipo primário e secundário, em que vai me levar em consideração o problema da natureza da doença. Se é de origem coletiva, ou seja, está exposto aquele problema na comunidade, então é um problema envolvendo alimentação, saneamento básico, é um problema envolvendo moradia, lazer, aspecto financeiro, desemprego, higienização, ou é um problema individual, doenças hereditárias, como por exemplo, um deles é os mais comuns. Então vejamos que a prevenção, a promoção para a recuperação do indivíduo, para evitar o surgimento de doenças, se faz presente ao longo destas situações, destes materiais presentes ao longo do dia a dia. Logo, vejamos que, através do tratamento, que vai ser o ideal para a função, nas fases desde a saúde no aspecto coletivo, quanto ao individual. Então, pegando este caminho, o SUS levou, através do seu Sistema Único de Saúde, o desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, para que, através da vigilância epidemiológica, levasse o surgimento de melhorias. Então, observações através dos problemas que estavam surgindo na população, melhorias que deveriam existir para reduzir esses problemas, assim como a observação das medidas que foram tomadas e da quantificação das melhorias que foram definidas existentes. Então, sempre tinha que, através do sistema da vigilância epidemiológica, estar-se à frente dos problemas de saúde que surgiam na população. Assim, incluindo também a ação da vida frente à saúde dos trabalhadores. Então, vejamos aqui que a presença do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, a vigilância epidemiológica será definida como um conjunto de ações que vão proporcionar conhecimento, detecção das doenças, prevenção delas, assim como mudança nos fatores que vão determinar e vão condicionar a saúde do indivíduo, de modo individual ou coletiva. Então, eu tenho a finalidade, através do sistema de vigilância epidemiológica, de recomendar e adotar medidas que vão prevenir o surgimento das doenças, das lesões, e controlar o surgimento das doenças e dos agravos. Agravos esses que vai estar cometendo a vida do meu trabalhador, a vida do indivíduo, ou seja, num aspecto social. Portanto, mediante a vigilância epidemiológica, ela vai estar apresentando sua competência ligada a uma capacidade de monitorar continuamente a tendência aos agravos. Os agravos que eu me refiro às lesões surgidas no ambiente de trabalho, as doenças tidas não só no aspecto populacional, mas também dentro do ambiente de trabalho. E assim, a gente vai estabelecer medidas para prevenir e controlar essas doenças. Essas medidas, saindo do aspecto de prevenção e controle, vai me levar ao surgimento de habilidades. Habilidades que vai se fazer presente mediante as práticas, as condutas determinadas pelo sistema de vigilância epidemiológica. Ou seja, pelos atuantes na vigilância epidemiológica da população e dos trabalhadores. Então vejamos que nas habilidades eu me refiro às situações onde deve-se conhecer o fluxo de informações que vai se fazer presente no sistema de vigilância epidemiológica. Esse fluxo de informações é justamente que o sistema deles vai ser abastecido por informações frente à população, onde vai se fazer presente determinados problemas de saúde, seja voltado ao aspecto individual ou coletivo,
Os casos envolvendo trabalhadores, onde vai se ter naquelas informações os problemas advindos no aspecto de saúde ou agravos mediante a sua prática de atuação. Continuamos a observar que o papel da vigilância é voltado às responsabilidades dos seus diversos níveis. Esses diversos níveis vai estar associada a uma responsabilidade no quesito de atuação. Então, eu vou ter aí atuação nos níveis individual, no indivíduo coletivo. Eu vou ter atuação no indivíduo voltado à saúde do trabalhador e saúde populacional. Saúde infantil, saúde do adolescente, saúde do adulto. Os comprometimentos que vai envolver desde das regiões envolvendo o quesito de saneamento básico, como os comprometimentos envolvendo as situações traumáticas ortopédicas, ou seja, os traumas, os acidentes. Então, essas informações também vão estar associadas. Eu tenho níveis de classificação desse sistema. Observamos, de acordo com as habilidades, que a notificação frente à realização da investigação epidemiológica em um caso suspeito. Não basta só ter a concretização da informação. Na medida que há suspeita, já deve ser notificado, já deve ser informado o surgimento do problema, para que a vigilância epidemiológica possa buscar respostas, avaliando o problema, detectando se há riscos individual ou coletivo ou não, e assim solucionar, traçar metas e objetivos para a sua solução. Logo, passamos a observar que além da vigilância epidemiológica, a vigilância vai atuar desde as suas habilidades através de informações que vai estar abastecendo o seu sistema. Ou seja, informações frente à população, aos trabalhadores, ao individual, ao coletivo que está sendo ou tendo a possibilidade de estar tendo comprometimento do seu aspecto saúde, levando ao surgimento de doenças. Então, a vigilância vai ter o seu monitoramento contínuo. Monitoramento contínuo através das informações pertinentes aos seus sistemas. Então, vejamos que esse monitoramento contínuo vai ser o perfil da sua atuação, a sua tendência, a sua prática frente a essa contínua monitorização frente à doença e frente aos agravos na população, onde a vigilância vai me permitir informações para a sua ação, para a ação prática, para a atuação no quesito melhoria no aspecto qualidade individual e coletiva de saúde. Assim, a vigilância epidemiológica ela vai definir suas ações, ou seja, ações voltadas à sua função, no que ela vai estar executando. Porque através dela, a gente vai ter a coleta de dados, a gente vai ter o processamento desses dados que foram coletados, a análise e interpretação dos dados coletados, a recomendação das medidas de controle. Então, se eu tenho dados coletados frente à população, eu tenho que compreender esses dados que foram coletados. Por isso que eu me refiro ao seu processamento. Então, no quesito processamento, eu estou analisando e estou interpretando as informações para que eu possa compreender o problema surgido e levar à recomendação das medidas de controle. Ou seja, eu posso aí agora, na medida que eu tive dados, que eu processei as informações, que eu analisei, que eu interpretei, que eu compreendi todo o problema, eu posso agora traçar medidas, estratégias para o seu controle. Então, eu tenho agora as ações que vão promover o controle daqueles problemas, no aspecto promocional de saúde, aspecto de promoções das ações de controles que serão indicadas para cada caso. Já a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. Ou seja, não tracei informações, não tracei respostas para o problema. Agora eu tenho que observar, eu tenho que avaliar se as respostas traçadas elas foram adotadas, se elas são suficientes e assim divulgar as informações pertinentes. Ou seja, traçar a divulgação agora das informações que foram criadas, obtidas, através das estratégias definidas, buscadas.
Então vejamos o seguinte, as estratégias foram montadas e foram praticadas. Agora vamos esperar colher os resultados delas. Obteve os resultados, obteve melhorias, divulga para que possa ser utilizada em outros momentos ou em outras regiões. Então, a notificação destas informações vai se fazer presente devido os resultados que já foram encontrados e devido à notificação primariamente na situação do surgimento do problema, para que a vigilância epidemiológica possa fazer sua atuação. Então, na notificação, eu vou ter a ocorrência frente à comunicação dela através de uma determinada doença ou agravo à saúde. Que essa notificação vai ser feita pela autoridade sanitária, a fim de que haja, nesse quesito, por profissionais de saúde ou por qualquer cidadão que tenha o conhecimento de quais são as situações que devem ser notificadas e eles possam notificá-las. Então, a gente vai ter aí a adoção de medidas. Medidas essas para que leve a sua notificação das informações que são pertinentes, ou seja, das informações necessárias, para que a vigilância epidemiológica possa ir diretamente ao encontro dessas informações. Então, o principal instrumento para a coleta de dados na situação da notificação compulsória, que é um dos exemplos de notificação que deve ser existentes, então, vai existir aí um instrumento, um questionário, um documento que pode estar sendo preenchido. E essas informações vão alimentar o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis, que vai ser chamado de SINAM. Então, portanto, esse sistema de notificação, que vai atuar lado a lado com a vigilância epidemiológica, ele é muito comum nas áreas hospitais, clínicas e áreas hospitalares. Por quê? A gente vai ter aí o fluxo de pacientes, o fluxo de pessoas com diversos comprometimentos, onde ao profissional entrar em contato com ele e saber que aquele problema que ele apresenta é um problema notificável, ele deve ser preenchido pelo profissional. Se o profissional for quem percebeu a existência do problema, ao preencher, notificá-lo a informação ao sistema de vigilância epidemiológica. Assim também, deve esta notificação ser feita por um cidadão, sem ser profissional da saúde, desde que o problema ele tenha conhecimento, ele saiba que deve ser notificado e mesmo nessa notificação que ele não tenha entrado em contato com o ambiente hospitalar ou clínico para diagnóstico. Então, o sistema ele pode ter sido acessado o contato com a vigilância epidemiológica por qualquer profissional, não só da área da saúde, mas principalmente o profissional da área da saúde. Vejamos que os aspectos que devem ser levados em consideração no quesito de notificação é que deve estar sendo notificado a simples suspeita da doença. Basta imaginar ou suspeitar ou levar à compreensão da possibilidade da existência da doença, ela já deve ser notificada. Assim, a notificação ela deve ser sigilosa, não deve estar sendo comentado entre os profissionais e pacientes ou entre todos os familiares. As informações elas devem ser notificadas e manter o sigilo sobre elas, para que a vigilância leve a investigação sem levar a maiores difusão das informações. Assim, a gente observa que a notificação ela deve ser feita mesmo na ausência dos casos, ou seja, ela vai me corresponder uma notificação negativa. Mas, nesse quesito, ela existiu porque existia uma suspeita. Então, na suspeita, a notificação ela se fez presente. Porém, nesse quesito, ao avaliar, ao observar, ela se tornou uma notificação negativa porque é um caso de suspeita, mas essa suspeita ela foi negada, então não existiu o problema específico. Porém, mesmo nas notificações negativas, elas devem ser realizadas, mesmo no caso de suspeita. Observamos outra informação do aspecto, é que as doenças de notificação compulsória, ela é classificada como doença de notificação compulsória a nível nacional, que foi publicado pela portaria de número em 1943, portaria de número 1943, no ano de 18 de 10 de 2001.
Então, essa portaria de 1943 era quando definia a lista das doenças notificáveis, ou seja, aquelas que devem ser notificadas diretamente à vigilância epidemiológica para um rápido levantamento do problema, que acomete principalmente a saúde dos trabalhadores. Esses problemas notificáveis, existe uma lista que vai estar facilitando a compreensão. Portanto, vejamos que as doenças notificáveis, como por exemplo, eu entro com a cólera, com a dengue, doença de Chagas em casos agudos, doença meningocócica e entre outras doenças que vai envolver o grupo de áreas como meninges ou medula espinhal que esteja sendo acometida, meningite, ectossomose, febre amarela, febre tifoide, hanseníase, hepatite, incluindo aí o B e o C, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, que vem a ser o HIV, onde o HIV ele leva também ao comprometimento de gestantes, o comprometimento de crianças expostas ao risco de transmissão, ou seja, gestante e bebês, gestante e crianças menores de 3 anos. A leptospirose, a malária em áreas onde é considerada como não endêmicas, ou seja, que não há um grande número de casos, a gente compreende que estas situações, elas são uma pequena quantidade, é um breve resumo das doenças notificáveis. Existem outras mais, um conjunto mais. Essas são as mais comuns, que devem ser notificadas, que é mais comum no ambiente, no quesito Brasil. Então vamos observar que existem tipos de vigilância epidemiológica, tipos esses que vai facilitar a prática da notificação. Lembrando que ele vai estar se dividindo em ativa e passiva. No tipo de vigilância ativa, eu vou ter as situações voltadas às agências de saúde que vão solicitar ativamente a notificação da doença. Então, eu vou estar contando aí com a vigilância epidemiológica, indo diretamente em contato com os hospitais, com as clínicas, para poder receber as informações. Receber as informações que devem ser notificadas. Eu tenho já a passiva, onde a vigilância epidemiológica ela não vai ao encontro das informações. Ela não vai até os hospitais e clínicas, aos centros de saúde, para obter essas informações. Ou seja, as informações serão enviadas para elas. Haverá o envio das fontes notificadoras. Então, os hospitais e as clínicas que lidam diretamente com o ser humano que recebeu o problema, que notificou, descreve toda a notificação e envia para a vigilância epidemiológica. Então, ela vai estar recebendo a informação, ela não vai estar indo em busca. Por isso que ela é considerada como vigilância epidemiológica do tipo passiva. Ativa quando ela vai em busca da informação. Passamos a observar que ainda temos o evento sentinela, que é justamente um tipo especial de vigilância epidemiológica, que é muito comum em hospitais e clínicas, voltado ao atendimento dos pacientes ou grupos populacionais com determinados diagnósticos. Então, no evento sentinela, a gente vai observar que é muito comum para os casos do HIV, sífilis congênita, onde a população ela se torna sendo apreciada, avaliada pela vigilância sentinela, que é o tipo especial, para que observe desde o diagnóstico a possível tratamento, se o paciente está aderindo, se ele está realizando o tratamento e se naquela região de sua convivência está apresentando mais pessoas contaminadas. E assim passa a ser observado a quantidade, os dados de pessoas, a faixa etária, o sexo masculino ou feminino, também a fim de evitar a transmissão para o trabalhador. Lembrando que todas essas informações prestadas na aula de hoje é sempre com o objetivo de não só a população, mas também ao trabalhador, devido a ele estar exposto a esses riscos, esse profissional de saúde. Portanto, a prevenção é ideal, é essencial, é primordial. Logo, a gente passa a seguir e a observar que ao longo dessas informações frente ao processo de saúde e doença, a evolução para o óbito, a fase inicial das doenças, com seus sinais, com seus sintomas, com o diagnóstico, com a cura, com o óbito, e evoluindo para o sistema de vigilância epidemiológica frente à sua notificação, a gente tem que parar e também compreender que no surgimento das doenças a gente tem que
informações que é relevantes, que é de uso, como, por exemplo, o que a gente chama de epidemia. Mas o que é uma epidemia em si? Então a gente passa a entender que epidemia é a ocorrência de um número exagerado ou inesperado voltado aos casos de doenças ou de lesões envolvendo uma determinada comunidade, envolvendo uma determinada empresa ou região. Então, quem foi o público acometido? Onde ocorreu o problema? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Qual foi a causa que levou ao surgimento daquela doença ou daquela lesão? Então, eu tenho a pessoa, eu tenho o lugar, eu tenho todas essas informações que se fazem presentes para o surgimento da epidemia. Assim, a gente passa a observar que a epidemia ela vai se fazer presente quando a doença desenvolve-se em um local de forma rápida, fazendo várias vítimas em um curto intervalo de tempo. Logo, os indivíduos são suscetíveis, a população daquela região, aqueles trabalhadores são suscetíveis àquele determinado problema, e que devido à sua exposição ao foco de contaminação. A suscetibilidade ao foco de contaminação vai fazer com que aqueles indivíduos tenham a capacidade de aderir àquela doença ou àquela lesão. Então, eu vou contar aí com um problema epidêmico. Problema epidêmico, problema de rápida contaminação. Eu posso ter uma solução, eu posso ter uma redução dos casos, sim, mas eu vou ter um aumento exponencial, um rápido crescimento para depois levar à sua redução, mediante as medidas de solução dele. Já na situação da endemia, eu vou ter a ocorrência do número normal, ou seja, o problema vai existir, mas vai estar dentro do limite de casos esperados para uma doença ou um agravo à saúde da comunidade, dos profissionais de saúde que atuam naquele ambiente, como os acidentes na área de trabalho, acidentes de trabalho. As infecções, elas que são mantidas em uma população, em que vão surgir sempre em uma dada época do ano, mas no número de casos esperados, em que logo em seguida, após o seu surgimento, tem uma rápida diminuição, em que ela não ultrapassa os limites predestinados pela vigilância epidemiológica, pelo aspecto geral. Então, a endemia é quando tem aumento dos casos, surgimento dos casos, mas dentro da quantidade esperada, planejada. Quando eu ultrapasso essa quantidade dos acidentes ou doenças, eu já vou ter aí a situação da epidemia. Então, vejamos aí no material que na situação da endemia tem, por exemplo, a malária. Então, ela vai estar sempre ocorrendo na região, por exemplo, da África, mas dentro da quantidade esperada. Então, quem está sendo o público acometido, onde, quando, envolvendo aí pessoa, lugar e tempo, que é justamente a tríade da epidemiologia frente aos problemas de saúde ou de comprometimento da vida, da funcionalidade do nosso trabalhador ou paciente. É a tríade epidemiológica, tempo, lugar e pessoa, que é justamente as informações comuns para obter a resposta desejada. Assim, nós temos fatores que vai estar levando ao surgimento da epidemia e das endemias. Esses fatores vão estar associados ao agente infeccioso. Então, por exemplo, se é um novo agente infeccioso, um novo vírus, uma nova bactéria, que vai estar levando a uma diferenciação do vírus e da sua dosagem, que vai levar a uma diferenciação até na medicação que vai estar sendo utilizado. Consequentemente, eu vou ter a transmissão direta. Então, eu tenho uma transmissão de modo direto ou indireto que vai estar levando ao surgimento das doenças, que pode estar associado nessa transmissão direta ou indireta a um aumento da eficácia do problema, levando a uma outra situação, outro fator que eu tenho o hospedeiro, ou seja, o agente infeccioso. Quanto mais suscetível à exposição a vírus, bactérias, fungos, maior a possibilidade da suscetibilidade de contaminação do meu organismo. Então, sendo eu profissional de saúde, exposto àquela contaminação, sendo eu paciente ou como pertencente ao indivíduo a uma comunidade como um todo. Vejamos ainda dentro desses fatores a presença das respostas imunológicas, que também vai estar respondendo ao hospedeiro, devido o organismo apresentar uma baixa imunidade,
ou uma taxa ideal de imunidade para evitar o surgimento da doença, o desenvolvimento do hospedeiro, que são os vírus, bactérias. Vejamos também um outro fator importante, que é o ambiente, em que quanto maior a exposição ao ambiente que possui uma grande contaminação, maior a possibilidade do seu comprometimento. Comprometimento que eu me refiro do organismo, do paciente ou trabalhador. Então vejamos aí que nessa situação do ambiente, eu vou ter as mudanças de comportamento, as culturas, ou seja, culturas que eu me refiro às culturas do dia a dia ao longo daquele ambiente contaminado frente à sua exposição. Então todas essas informações, ou seja, ambiente, hospedeiro, também contando com as situações voltadas ao agente infeccioso, são eles que vai estar associado aí ao surgimento das epidemias e das endemias. Endemias quando está com o número de casos dentro do esperado. Epidemia quando eu tenho além do número de casos esperados. Vejamos, agora saindo da epidemia e da endemia, a gente passa a encontrar a situação onde eu me refiro a uma pandemia. Então vai ser caracterizada por uma enfermidade que ela é amplamente disseminada. Ou seja, ela é disseminada mundialmente. Então é um problema que não vai estar só ocorrendo em uma dada empresa, em um dado bairro, em um dado estado. Ela vai estar englobando continentes, países. Assim, associado à epidemia, eu também posso observar a questão do surto. Vejamos que o surto ele é um termo usado para identificar quantidades acima do normal de doenças. Doenças que podem ser contagiosas, muito comum voltada à ordem sanitária, ou surtos voltados ao surgimento de problemas sem causa específica ou até então não identificada a nível no quesito profissional, trabalho. Então surge aquele número de casos onde passa a compreender depois mediante estudos, coletas de informações de como surgiu aquele problema. Sendo assim, eu tenho o surto e a pandemia trabalhando lado a lado, um com o outro. Portanto, turma, a aula de hoje finaliza-se por aqui. Espero que tenham compreendido o conteúdo de hoje e até a próxima aula.